Lucas, capítulo 4, o verso 16. Pode ir aqui, não? A palavra de Deus diz assim: indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, ele achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido. De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, mas Naamã era sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada aquela cidade, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Santo Espírito, esta é a tua palavra, em nome de Jesus nós te damos graças por ela e pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, em nome do teu Filho amado, amém. Tem algo que tem me incomodado ultimamente, assim, e para a gente é um pouco difícil até pensar numa possibilidade a qual eu tenho trabalhado e quero trabalhar nesta noite com vocês. Essa semana eu fui dar uma aula lá no Unifil com o Maurício, e a gente propôs uma dinâmica lá com o pessoal na aula, no sentido de um timeline. A gente começou a olhar algumas coisas, e a gente falou um pouco sobre a fala de Jesus, quão pesada ela é no sentido de olhar para toda a estrutura construída do ponto de vista teológico, intelectual, estrutural, daquilo que a gente chama de igreja hoje, que eles chamavam de sinagoga, templo, sei lá. A ideia de igreja é uma ideia nada mais do que uma reunião, uma ideia que foi tirada do conceito grego, onde qualquer grupo poderia se reunir e formar esta eclésia do lado de fora e discutir assuntos. Mas na verdade é este ajuntamento solene, esta coisa que se constrói, esta reunião que se forma em torno de Jesus ou em torno daquilo que deveria ter alguma relação com Jesus. E um dos alunos protestou um pouco. Ele disse que ele acha que está meio que na moda muita gente hoje falar contra a igreja, né? Tem muitas coisas ruins, mas também tem muitas coisas boas. E a gente pediu para fazer um recorte do que era a igreja, né? Do que ele estava chamando de igreja. Porque igreja não pode ser sacralizada em seu termo. Nem toda reunião significa ser igreja de Jesus Cristo. Pode até ser igreja, do ponto de vista grego da palavra, né? Da eclésia, da reunião, no sentido daqueles que saem para discutir sobre algo.
Mas a igreja de Jesus, ela tem a sua aferição no próprio Jesus. E aí eu disse para ele assim, nesse seu discurso, nessa sua fala, é como se alguém chegasse para Jesus e dissesse assim, quando ele disse, derruba o templo, que em 3 dias eu ergo, e alguém falasse, Jesus, você não pode ser tão duro, você não pode ser tão categórico, existe muita coisa boa acontecendo, tem coisas ruins? Tem, mas não dá para fazer dessa forma, o senhor precisa pegar leve, tem um pessoal lá dentro, tem gente legal lá, mas Jesus não tem essa posição, essa postura. Antes, Jesus de fato atesta a sua fala quando ele reitera a ideia de que há uma necessidade de uma desconstrução, de uma demolição, de tudo aquilo que às vezes nós vamos construindo em nome de Jesus, né? E a importância que nós precisamos dar a essa fala de Jesus e a coragem que nós precisamos para replicar esta fala de Jesus, não só para fora de nós, mas como também para aquilo que está dentro da gente, daquilo que precisa ser demolido dentro da gente, daquele Jesus que é muito igual a tudo. Obrigado, Roberto. Daquele Jesus, dá para entender? Esse Jesus que é bem parecido com uma expectativa que a gente gerou dele. Essa expectativa gerada é algo que faz mais sentido para a nossa cabeça e para o mundo que a gente vive. Mas Jesus, de fato, se ele for igual, ele não é o Jesus de verdade. Não é o Jesus iconoclasta, manifesto na figura do Nazareno há 2000 anos atrás. Não é o Jesus que chega e diz assim, não, é verdade, eu estou pegando pesado, Herodes fez um negócio bacana, uma reforma legal, a gente precisa também valorizar esse tipo de coisa, até acontecem orações aí dentro e tal, o pessoal canta, então tem muita coisa acontecendo, verdade, vamos ter que fazer aqui um bem bolado, uma mescla aqui, um pouco daquilo, um pouco do que eu tenho para trazer, mas ele não, ele diz assim, viu, não se põe vinho novo em odre velho. Não é possível essa mistura entre duas realidades, a realidade do reino de Deus e a realidade que já está posta. E ele diz assim, não se põe remendo de pano bom em pano roto. A realidade de fato que eu vim trazer, ela é o fim. A cruz aponta para isto. A cruz é o fim. É aquilo que aconteceu com Deus e que acontece conosco. E que precisa acontecer conosco. Ou seja, um fim, um recomeço, um novo nascimento, uma nova vida, uma nova realidade, mas nova em todos os sentidos, do ponto de vista como a palavra de Deus apresenta. Eu estou para fazer algo no meio de vocês e quando vocês ficarem sabendo, quando vocês forem ver, vocês não vão acreditar. É algo que o olho não viu, é algo que o ouvido não ouviu. São realidades que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isto que nós precisamos meditar um pouco e pensar um pouco. E esse texto que nós acabamos de ler, o texto de Lucas capítulo 4, ele é um texto quando Jesus começa o seu ministério. O texto vai dizer que ele estava indo para Nazaré, onde fora criado. Lá ele passou a sua infância, lá ele passou a sua adolescência, lá ele aprendeu a arte do seu pai, lá ele se tornou o filho do carpinteiro, depois se tornou o carpinteiro, mas chegou agora um momento onde ele quer revelar-se. Ele passa por um processo de batismo, ou seja, de legitimação profética por parte de João Batista. Ele sai, tem um período no deserto onde ele é testado na sua identidade, que é algo que dificulta para a gente ter esse tipo de posicionamento que nós vemos em Jesus, porque nós prezamos demais esta identidade atribuída a nós, o que nós atribuímos a nós, mas que a gente sabe no fundo que ela não é verdade, que ela não tem conexão com a realidade. Esta verdade, este personagem que nós criamos de nós para sermos aceitos diante de Deus, diante dos outros, e que o tempo inteiro você tem que provar quem é algo que Jesus enfrenta um pouco antes desse momento, no deserto, e é onde Satanás o tenta dizendo, se tu és filho de Deus,
pede para que essas pedras se transformem em pães. É a ideia do extraordinário, de fazer algo fantástico, para que você possa ser incluído no rol daqueles que são considerados filhos de Deus, porque filho de Deus, para nós, é o cara que é fora do comum, é o cara que é extraordinário, é o cara que faz tudo e tudo dá certo, é o cara que onde põe a mão prospera, é o cara que não pega uma gripe, é o cara que é extraordinário, tem poder. De repente você olha para alguém que nasceu numa manjedoura, que não tinha lugar nem para nascer, que foi envolto em coelhos, que nasceu lá em Nazaré das Farinhas, e você vai pensar que um cara desse pode ser Deus, né? É um negócio indizível. Para nós, os deuses nascem nos palácios. Para nós, os deuses são aqueles que nós admiramos pela sua inteligência, pelo seu poder, pela sua persuasão, pelo seu sucesso. É isso que nós esperamos de Deus. Mas se Jesus vem nesses termos, se Jesus vem como igual ao que nós vemos nesse mundo, ele de fato não é Jesus. Não Jesus, o Filho do Deus vivo. E Jesus, logo que passa por esse teste da identidade, porque ele tinha escutado uma voz que eu e você precisamos ouvir. E que voz é esta? É a voz que diz assim: viu, você é minha filha amada, você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu contentamento. E ter nisto a nossa identidade, apegar a isto como a nossa identidade, porque senão, logo em seguida, quando a tentação vier, quando as propostas vierem, para que a gente se demonstre como filho de Deus, nos termos que o mundo entende um filho de Deus, a gente começa a ceder, a gente começa a dar ordem às pedras, a gente começa a pular dos pináculos, e a gente entrega a grandeza da nossa alma para receber a aceitação de uma glória que é desse mundo, dos reinos deste mundo. Se isso não tiver convicto no nosso coração, se a nossa identidade não estiver firmada no fato de que eu sou um amado e uma amada de Deus, eu estou o tempo inteiro tentando dar satisfação de quem eu sou, e por isso eu caio nas armadilhas que a vida me propõe. O tempo inteiro. Eu estou querendo ser visto como alguém de sucesso, eu estou querendo ser visto como alguém aceito por todos. Mas Jesus não foi aceito por todos. Jesus não foi visto como alguém extraordinário. O texto que nós lemos diz que o caboclo olha para Jesus e fala: mas ele não é o filho do Zé? E ele então, depois de sair da tentação, ele então resolve ir para uma sinagoga na sua terra, onde todo mundo sabia quem ele era. E o texto vai dizer que ele diz: viu, eu quero ler um texto das Escrituras, e alguém lhe dá o texto do profeta Isaías. E aí quando ele lê o texto que diz: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para. Ele está dizendo a todos na sinagoga, quando ele diz assim: hoje se cumpre esta palavra diante dos vossos ouvidos ou diante dos vossos olhos. Ele está dizendo assim: eu sou o Messias. A palavra Messias significa ungido, aquele que Deus ungiu. Ungiu quando? Pedro vai dizer que ele foi ungido antes da fundação do mundo. Com qual objetivo? Com o objetivo de pôr em liberdade gente que está presa, gente cativa. Você diz assim: mas do que eu estou cativo? Do que eu estou preso? Eu estou preso da opinião alheia, eu estou preso a mim mesmo, estou preso aos meus desejos, estou preso a tudo aquilo que eu busco uma identidade fora de mim, mas que jamais tem este poder de trazer a mim contentamento em relação a esta identidade. A única identidade que trará contentamento ao meu e ao seu coração é a identidade de sermos filhos e filhas amados por Deus. É a única. E a gente vai vivendo esta vida enclausurada, diminuta. Às vezes você quer gritar, mas você diz assim: não, eu não posso gritar aqui. Por que eu não posso gritar aqui?
Ah, porque se eu gritar aqui o pessoal vai estranhar. Às vezes o seu coração queria dizer alto: bendito seja o Deus da minha salvação. Às vezes a sua vontade era de aplaudir a Deus. Às vezes você foi tocado pelo Espírito Santo e a sua consciência foi permeada pelo fato de que a obra de Jesus Cristo lhe perdoou de todos os seus pecados, e você de repente queria agradecer, engrandecer, louvar, mas você não faz. E você não faz por quê? Porque tem olhos medindo a sua vida, porque tem uma cadeia encerrando você, que você sabe que talvez não será aceito agindo dessa maneira, e você busca aceitação, porque de fato a identidade que eu e você esperamos muitas vezes é a identidade que é dada pelo mundo. Nós queremos desse hospício o nosso atestado de sanidade. E a gente vai vivendo. Às vezes eu queria ser um poeta, eu queria, sei lá, eu queria viajar o mundo, mas aí você diz: não, eu preciso fazer um concurso. Eu preciso ceder à pressão do mercado, porque o mercado está favorável para esse tipo de profissão. E aí você vai e deixa de ser quem poderia ser. Em Deus, em Jesus. Às vezes nós não arriscamos, porque vivemos buscando uma estrutura que comunique para nós segurança. Mas uma segurança que não está na palavra de Deus, na palavra de Deus que diz: viu, tu és meu filho amado, tu és minha filha amada, tu és meu herdeiro, tu és minha herdeira, eu sou teu pai, e os meus olhos estão voltados para ti. E aí a gente busca segurança nas coisas, nas situações, nos títulos, nos recursos, no dinheiro, no casamento. A gente vai buscando segurança em tudo que a gente pode. E nada disso traz para nós segurança de fato. E aí, para caber nessa estrutura, nós precisamos de um Jesus que corrobore com esse tipo de vidinha apertada, cansada, aprisionada. Desta vidinha que diz assim: viu, fica aí no seu cantinho, fica com sua parentela e na sua terra, senão eu não te abençoo. Não é a palavra que diz assim: viu, sai, eu quero expandir o seu peito. Deus colocou a eternidade, como eu ouvi uma canção hoje nessa noite, num coração muito pequeno. E a pressão que a eternidade faz em nós, ela não cabe, cara. Esse custa o preço da alma. E Jesus chega na sinagoga, lê o texto: o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu, para pôr em liberdade os cativos, para dar vista a gente cega, gente que está cegada pelo Deus deste século, que faz com que a gente só consiga enxergar esta concreção como realidade, mesmo que a sua espiritualidade seja intrínseca à sua condição humana, de tal forma que se este sopro sai de você agora, esta matéria dilui, não se sustenta, de tal forma que aquilo que não se vê sustenta aquilo que nós podemos ver. Mas a gente dá mais identidade ao nosso corpo do que a este sopro divino dentro de nós, que também não pode ser dividido dentro de nós. Um ser humano é este corpo, mas é também uma alma e é também um espírito. E este espírito foi feito para se relacionar com essa dimensão espiritual, para se relacionar com Deus. E esta alma foi feita para se emocionar com Deus, para sentir, para representar, para expressar. E este corpo foi feito para tocar, para perceber, para viver, para construir. Tudo aquilo que deveria vir lá e começar dentro de mim e ganhando a minha alma e expressando no meu corpo.
Sou amado por Deus, percebo essa realidade no meu espírito. Amo alguém, e porque amo alguém, toco alguém, ajudo alguém, sirvo alguém, abençoo alguém. E Jesus, ele fala, ó, eu sou o ungido. Todo mundo naquele lugar entendia essa fala. Ele está dizendo, eu sou o Cristo. Eu sou Deus entre vós. Eu sou o Deus encarnado. Eu sou o Deus que se esvaziou. Eu sou o Deus que se tornou gente. A Trindade Santa, Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a Trindade que se esvazia. A criação é um esvaziamento de Deus. Deus, para você e eu existir, precisa nos dar este espaço. Às vezes nós gostaríamos que Deus viesse e se expandisse, e condensasse a sua presença. Ele está aqui. Mas para você poder ser, para você poder expressar uma vontade, para você ter alguma palavra, Ele precisa dar esse espaço a você. Se Ele condensa a sua presença aqui, você cai de joelhos. Se Ele faz um pouquinho mais, você cola o seu rosto em terra. Se Ele faz isso um pouquinho mais, você se quebranta inteiro. E se Ele absolutiza a sua presença, não sobra espaço para mim e para você ser. E Deus então, Ele retira-se, Ele se encolhe, Ele se esvazia, para que você possa dizer o que você gosta, para que você possa sonhar com alguma coisa, para que você possa às vezes até contrariá-lo, para que você possa ser. Deus se encolhe. E este encolhimento chega ao seu ápice no seu Filho, encolhido, esvaziado na cruz do Calvário, debochado, provocado. Se você é mesmo Filho de Deus, desça da cruz e nós creremos em Ti. E eu fico pensando, a gente não tolera esse tipo de provocação, né? A gente já fala logo, você sabe com quem você está falando, rapaz? Não é verdade? A gente não é nada, mas a gente já evoca essa realidade. E eu fico vendo Jesus, o Deus que podia dar um estalo de dedo. Falou, acabou a palhaçada, mudei de ideia. Mas é o Deus que vai até a cruz por amor. E Ele diz isto. E aí a galera fica ali estarrecida, observando aquela fala, e todo mundo admira. Sabe com o que você se admira? Com aquilo que te surpreende, com aquilo que você não está acostumado, com aquilo que é santo. Quando você ouve uma canção que nunca ouviu e que é bela num tanto, que aquilo você fala, meu Deus. Quando você vê um quadro, quando você assiste um filme, quando você faz algo, ou quando você vê algo acontecendo que é inaugural, que é espantoso, que é extraordinário, que é belo, que é bom, e aquele impacta o seu coração, é isto que te admira. Você não fica nem, você nem se sente impactado pelo bom dia que o seu vizinho te dá no elevador. Porque você sabe que aquele bom dia é proforme, porque é bom dia. Porque é mais do mesmo. Porque não carrega nenhuma surpresa, não carrega nenhuma novidade, não carrega não carrega nada que possa espantar você. Mas os caras estão maravilhados, porque Jesus está propagando palavras que eles não estão acostumados. E esta maravilha vai enchendo o coração deles ao ponto que eles se espantam e falam, rapaz, mas esse cara não é o filho do Zé, não estão aí os seus irmãos no nosso meio, não conhecemos o seu pai, não conhecemos a sua mãe. Como, pois, ele fala essas coisas sem ter estudado, da onde vem isto? Mas aí ele diz um negócio, ele diz assim, viu, pessoal, havia muitas viúvas em Israel, mas muitas. E eu queria dizer para vocês que Deus
não usou nenhuma delas. Ele usou uma viúva lá de Serepta, lá de Sidom, para poder alimentar o profeta. Eu queria dizer para vocês que havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum destes de Israel, destes leprosos de Israel, foram alvos da graça de Deus. Quem foi alvo desta graça foi Naamã, o general sírio, um general que se impunha contra Israel, inclusive, no seu tempo. E quando ele diz isto, o texto vai dizer que os seus corações, eles ficaram com raiva de Jesus. E eles então propuseram no seu coração matar Jesus. E eles vão para cima de Jesus, levam Jesus para o alto do monte onde a cidade foi erigida, para de lá o arremessar para baixo. Só que Jesus dá um DJ, ele dá um... Foi que foi, não foi, cabufono. Ele ia para um lado, foi para o outro, os caras foram, ele correu. Não é verdade, porque a gente acha que Jesus ele dá um... Ele usa um poder, alguma coisa, ele joga uma fumaça. Não, Jesus saiu correndo. Como correu quando nasceu. Seu pai teve que sair fugido. Ou vai para o Egito ou ele morre. Jesus não nasceu sabendo ler e escrever. Jesus viveu como um de nós. E esses caras querem matá-lo. Mas o que acontece? Que admiração é essa que se transforma instantaneamente num desejo de homicídio? É justamente porque ele diz assim, viu? Eu não sou igual à expectativa que vocês tiveram do Messias. O que vocês esperam do Messias, eu frustro. Porque para aqueles caras, Deus jamais se manifestaria a uma viúva de Serepta de Sidom. Para aqueles caras, Deus jamais curaria um leproso sírio em detrimento de um leproso judeu. Porque para aqueles caras, o Messias viria para o povo judeu. A expectativa que eles geraram é que o Messias seria um Messias político que restauraria o reino a Israel. Quando Jesus diz que é o Messias, quando ele diz assim, ó, hoje se cumpriu esta escritura diante dos seus olhos, e quando ele diz assim, ó, Deus veio para todos, Deus se importa com a viúva de Serepta de Sidom, Deus se importa com Naamã, mesmo sendo sírio, esse povo resolve matar Jesus. Esta é uma postura que nós temos às vezes. Esse Jesus mais do mesmo não pode ser Jesus. Esse Jesus igual é um Jesus falso. Esse Jesus que corrobora com a sua prisão não pode ser Jesus. O Jesus manifesto em Cristo, no Nazareno, é o Jesus que lhe liberta. Esse Jesus que quer fazer de você um cego, um tapado, alguém que se move como gado, isso não é o Jesus. Esse é outro, cara. Isso é uma construção nossa, é uma expectativa nossa. Isso é o que nos apresentaram como sendo Jesus. Mas o Jesus manifesto nas Escrituras tem interesse em que você seja. Tem interesse em que você seja liberto. Tem interesse em que você veja. Tem interesse em que você expresse a sua opinião, mesmo que seja contrária dele. Para que na relação ele possa lhe convencer de que a sua opinião está errada. Mas você tem que ter essa liberdade. Esse Jesus, onde as relações com o sagrado e com o divino são vividas na perspectiva da barganha, da troca, do medo, da vergonha. Isso não tem nada a ver com Jesus. A nossa cidade, nós temos falado aqui, ela não precisa de mais uma igreja. Quarta-feira eu falando na minha casa, é triste, cara, você chegar lá na minha casa, tem uma mesa lá. A Carlinha e a Flavinha já foram lá, tem um pessoal que já foi. Aquela mesa do fundo, você coloca ali uma tonelada de arroz, eu falei para a galera. Aí você vai lá e faz mais uma panelinha de arroz.
E diante daquela 1 tonelada de arroz, você vai lá e coloca a sua panelinha lá. Despeja o seu arroz ali. Tonelada essa que está sobrando. Na outra semana você faz a mesma coisa. Na outra semana você faz a mesma coisa. Depois de 1 ano que você fizer isso, você vai falar assim, não faz mais sentido. É mais do mesmo. Eu não estou aqui para começar uma comunidade que tenha mais do mesmo, em nome de Jesus. Eu gostaria muito, em nome de Jesus, que nós fôssemos uma comunidade que, ao menos a princípio, pudéssemos apresentar Jesus como um libertador. Pudéssemos apresentar Jesus como aquele que implode todas essas realidades. Sem medo. Mesmo que alguém nos diga assim, viu, mas vocês estão sendo radical demais. Não, radical é esta mentalidade que tolera esse tipo de abuso que é feito contra nós, contra os seres humanos a quem Jesus veio libertar, que impõe sobre nossas vidas um encolhimento, um aprisionamento, uma cegueira, que faz com que a gente se habitue com este mundo como se ele fosse a única realidade, sendo que nós temos dentro do nosso peito uma realidade eterna que transcende a nós mesmos, inclusive a este mundo. Você, como ser humano, você não cabe nesta terra, e você sabe disso. De tal forma que nós não precisamos de mais uma igreja, de mais um templo, mais um lugar. Nós precisamos de gente que testemunhe do Evangelho, sabendo que isto vai gerar esta estranheza. Gente que é livre para ser segundo o dom que Deus lhe deu, gente que é livre para arriscar segundo a alegria, a certeza e a convicção da ressurreição, gente que vive não só para si, mas vive sabendo que é a única mão que Deus tem para tocar no outro, gente que não se interessa por estar seguro e adequado, mas gente que sai do barco e fala assim, Senhor, sobre as tuas palavras eu vou lançar a minha rede, sobre as tuas palavras eu vou sair do barco e vou pisar no mar como quem anda em ladrilho. Gente, o Evangelho é muito bom, mas a gente transformou o Evangelho numa religião pesada, chata, burocrática. Vou parar que senão minha mulher briga comigo. Ela não gosta que eu grito. Mas isso é tão cansativo, é tão sufocante, é tão desestimulante. É realmente fazer uma panelinha de arroz de 1 quilo para jogar numa tonelada que está sobrando. Para dizer assim, estou fazendo a minha parte. Parte do quê? De manter o que está aí? De manter essa estrutura aí? Não, Jesus fala, não, irmãos, eu vou dizer um negócio aqui que vai complicar a minha vida, vocês vão querer me matar, mas vocês precisam ouvir. Havia muitos leprosos em Israel, mas foi Naamã, um Ciro que Deus usou, que Deus curou. Havia muitas viúvas em Israel, mas foi uma viúva lá de Serepta de Sidom, que Deus falou que esta mulher vai ser o meu canal para abençoar o meu profeta, que vai falar a minha palavra. Esta mulher aqui que não tem nada, a botija dela já está acabando também, mas é ela que eu vou usar, é através dela que eu vou me manifestar a ele. Aí os caras, o que esse cara está pensando? Onde já se viu falar assim com a gente? Não, vamos matar ele. Estão matando Jesus nas igrejas. Estão fazendo de Jesus mais do mesmo. Estão fazendo de Jesus alguém que corrobora. É por isso que, preste atenção, a gente tem dificuldade hoje de evangelismo, porque muitas vezes nós temos vergonha do Jesus que nós vamos apresentar. E não é que eu tenho vergonha do ponto de vista consciente, às vezes. Isso é algo muito subjetivo, às vezes até inconsciente. É porque você tem vergonha, porque é patético você apresentar para alguém que tem uma mesa com 1 tonelada de arroz, uma panelinha de arroz.
É ou não é? Às vezes você vai apresentar um Jesus que só vai corroborar com a vidinha claustrofóbica que aquela pessoa está vivendo. O máximo que pode fazer dela é um bom cidadão, uma boa cidadã. Mas não pode tocar coração. Intuitivamente a gente meio que desanima, é igual Abraão diante do Senhor, quando o Senhor aparece para ele e fala: Abraão, lembra a história do filho? Que eu falei que você ia ter e tal? Eu falei, então vai rolar. Ele fala assim: ó, na boa, oxalá vive Ismael na tua presença. Cuida do que eu estou fazendo, já está bom demais, Senhor. Porque ele mesmo já tinha se desesperançado de Deus. Porque ele pensava que Deus era ele. É por isso que Deus, quando chega, fala assim para ele: viu, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo assim: não é você. Você me confundiu com você, brother. E aí, cara, fica chato mesmo. Agora, Deus tem os seus em todos os lugares. Deus tem os seus libertos, os seus videntes, no sentido daqueles que podem ver. Que eram cegos, mas que viram. Que eram presos, mas foram libertos. Eu vim para pôr em liberdade os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Eu vim para anunciar um ano aceitável do nosso Deus. Ele omite o dia da vingança do nosso Deus, contido no texto de Isaías originalmente. Por que ele faz isso? Porque ele sabia que toda a vingança cairia sobre ele, para que você pudesse, perdoado do seu pecado, não fazer disto a única razão da sua vida. Quem busca o perdão do pecado pura e simplesmente é o cara que busca se dar bem. O Evangelho não é um lugar para você se dar bem, ainda que você se dê. O Evangelho é um lugar para você ser bênção, para você se dar, para você se perder. E em perdendo a própria vida, encontra a vida. Enquanto que aqueles que tentam salvar a sua vida dentro desta gaiola apertadinha, como um canário numa gaiola de ouro, bem provido pela aguinha no bebedouro, pelo ovinho cozido que o cara traz ali, pela folhinha de almeirão, pelo gilozinho cortado ao meio, pelo alpiche proposto, bem limpinha, que toda hora o nego vai lá e tira aquele chãozinho que ficou tudo sujo. Mas jamais poderá voar na floresta, cantar por nada, por alegria. Entende o que eu quero dizer? Vai vivendo e vai se acostumando com aquela vidinha apertada, segura, entre aspas. Meu irmão gostava de passarinho, ele juntava aquelas gaiolas quando eu era moleque. E volta e meia algum gato ia pegar o passarinho dentro da gaiola. Você achava que estava seguro ali o passarinho. Pô, estou de boa aqui. Daqui a pouco vem uma patinha lá e tal. Deus quer nos fazer ser. Este Jesus igual a tudo não é o Jesus. Se a gente olhar, eu não falo das externalidades, mas eu falo daquilo que é intenção em nós. A gente precisa, em nome de Jesus, entender que o que Deus veio fazer de nós é algo espantoso, algo novo, algo vivo, algo que faz sentido, algo que vale a pena se envolver. Algo de fato bom, algo de fato espantoso. Porque senão, gente, a gente começa a se questionar, a gente começa a desanimar, a gente começa a se conformar com este mundo. E Paulo vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Esta mente cativa. Um dia eu quero fazer um estudo aqui só sobre mente. As pessoas estão aprisionadas nas suas mentes. Mente é a nossa cadeia. Mente é o campo de batalha de Satanás. Mas Deus quer te dar uma nova mente, uma nova maneira de ver, de pensar, de andar, de ser, que tem toda a referência nesse Jesus que espanta, que causa raiva às vezes, mas também
que ninguém pode calar o seu testemunho. Ele dividiu a história entre antes e depois dele. Ele é aquele que tem o seu testemunho cravado na história da ressurreição, com a ressurreição, e é por causa dele que nós temos a esperança. Por isso, amados, eu gostaria de, nesta noite, pedir para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, se estiver diante de um Jesus igual, saiba de uma coisa, ele é falso. O Jesus igual é falso. O Jesus, aquele que carrega a imagem exata do ser de Deus, ele espanta com o que fala, com o que é, com o que faz, com o que diz. E ele diz assim: derruba, eu não ligo para essas coisas. Eu vim buscar corações, eu vim libertar gente, eu me importo com pessoas. É isso que eu vim fazer. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a ação, a atuação do Teu Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, a coragem de ser e de ser em Jesus. Dá-nos, Senhor, a fé e a alegria que movia a vida de Jesus. Dá-nos, Senhor, a graça da coragem diante da perseguição que é óbvia, diante do estranhamento dos outros, que será também óbvio, porque não suporta o novo, não suporta o novo tal como o manifesto em Jesus. Mas, como a poeta já disse, o novo sempre vem. A Tua palavra diz que o Senhor faz nova todas as coisas, que o nosso velho homem foi crucificado e que em Cristo Jesus o Senhor nos fez umas novas pessoas, novas criaturas, pessoas que têm a sua identidade firmadas no fato de que o Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor de todo o universo, de tudo que existe, é nosso Pai, é nossa família, e é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá a condição de ser, de ter amplificada a consciência e de ter amplificada a condição de ser, porque Ele nos ama. Faz isso, Senhor, de tal forma que a gente tenha alegria de viver, de se reunir, de se envolver, de trabalhar, de estudar, de tocar, de comer, de beber ou de fazer qualquer outra coisa, porque tudo isso é feito na dimensão daquilo que glorifica o Teu nome. Abençoa a vida de cada um aqui, Senhor. Abençoa cada família aqui representada. E em nome do Senhor Jesus, santifica o Teu nome em nós. Repreenda o mal, repreenda toda a ação das trevas, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos. Amém. Amém, amados. Olá, queridos, espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Alexandre Morango. A gente está falando aqui direto do Centro de Convenções do Hotel Londres Star, onde terminou agora o nosso estudo bíblico na Palhano. A gente falou hoje sobre Lucas capítulo 4, versos 16 em diante, onde Jesus causa uma estranheza. Primeiro ele causa uma perplexidade, uma maravilha, depois o pessoal quer matar ele, e a gente quis pensar no porquê. Por que isso, né? E hoje em dia a gente vê isso acontecendo também. Se não for esse Jesus igual que está aí, o pessoal quer matar Jesus, quer tirar esse Jesus de escanteio, quer colocar ele no alto da cidade e derrubar. Mas isso não é fé cristã, nunca foi e nunca será. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, você pode buscar nas nossas redes sociais ou aqui no nosso canal do YouTube. E se você mora aqui em Londrina, aqui na região da Gleba Palhano, ou mesmo mais distante, porque o ônibus para aqui na frente, venha nos fazer uma visita, todos os domingos às 19 horas, aqui no Centro de Convenções do Hotel Londres Star, do ladinho aqui do Buffet Atlântico, a 900 metros do Shopping Catuaí. Você que é da região da Palhano, traga a sua família, traga os seus amigos, vai ser muito legal te ver por aqui, poder te dar um abraço, falar do Evangelho, louvar a Deus e poder, de alguma forma, ser bênção aí na sua vida, tá bom?
Um grande beijo para todo mundo. Eu só peço que você coloque aí nas suas redes sociais, ajude a gente a divulgar essa mensagem para que outras pessoas possam estar aqui. Domingo que vem é ceia, traga a sua família para a gente junto aqui louvar a Deus, tá bom? Um beijo para vocês, até domingo, se Deus quiser.